Uma história sombria, cujo final precisa ser mudado. Estimados irmãos e irmãs, o mês de abril está aí. E com ele, a lembrança, não muito agradável, de que alguns de nós precisam fazer a declaração de imposto de renda. Mas essa obrigação nos chama para uma realidade que nós, sempre de novo, precisamos ter em mente. Nós não somos donos do mundo. Não somos donos do mundo. Andamos por ruas que não construímos. Somos atendidos em hospitais que não construímos. Levamos as nossas crianças para estudar em escolas públicas que não edificamos. Vivemos, essa é a verdade, em um grande condomínio. Um grande condomínio e cada um precisa contribuir para manter e para aprimorar aquilo que é de todos. Que é de todos. Eu não vou discutir aqui se existe uma baixa qualidade nos serviços prestados em comparação à alta taxa dos impostos, não é esse o ponto. O que eu quero destacar aqui é que nós usufruímos de benefícios e por isso temos também responsabilidades. Agora faça o seguinte exercício. Quero que você tente aplicar essa mesma lógica do condomínio, essa mesma lógica do imposto de renda, no mundo que Deus criou. O mundo que está aí à sua volta, o mundo que Deus nos confiou. Quanto pagamos pelo ar que respiramos? Não ficamos um minuto sem, né? Quanto pagamos pela natureza que está aí, exuberante ao nosso redor? Quanto pagamos pela luz do sol, que brilha, fornece energia? Quanto pagamos pela chuva que cai? Quanto custa a vida que se renova todos os dias? Quanto pagamos por isso? Já pensou se houvesse uma taxa em cima disso? Em cima desses benefícios? Ah, pronto, lá vem o pastor. Só pode que ele vai falar hoje sobre pagar impostos para Deus. Não é esse o assunto de hoje. Calma, vamos com paciência. Diferente de governos humanos que parecem que estão querendo até taxar a luz do sol, embora Deus tivesse o direito de fazê-lo, ele não cobra impostos. Deus não cobra impostos. É uma bênção saber que ele faz o sol brilhar sobre justos e sobre injustos. O Salmo que fala isso. Deus faz o sol brilhar e a chuva cair sobre gratos e ingratos também. Sobre crentes e sobre descrentes. Deus não deixa faltar. É necessário. Por outro lado, é também maravilhoso nós sabermos e reconhecermos que as melhores e mais importantes coisas da vida são de graça. É ou não é? Para pensar. Se as melhores coisas da vida não são bênçãos gratuitas de Deus, do Criador. Seria ingênuo, entretanto, nós acharmos que Deus nos deu tudo isso sem esperar nada em troca. A Bíblia é muito clara e nos afirma, nos mostra claramente que Deus espera que produzamos bons frutos da nossa existência. Deus espera isso de nós.
Está lá, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tanto os 10 mandamentos quanto o Sermão da Montanha, são chamados de Deus para vivermos de acordo com a vontade dele, de acordo com a sua santa vontade, que, como eu já disse várias vezes, é para o nosso bem. Para o nosso bem e para o bem do próximo, para o bem da sociedade, para o bom convívio humano. Deus não nos daria os mandamentos simplesmente para nos manter dentro de uma caixa, cada um no seu quadrado, o cristão quadrado ali. Não, ele deu os mandamentos para a boa convivência em sociedade, para o meu bem e para o bem do nosso próximo. O evangelho desse final de semana conta a parábola dos lavradores maus e ilustra isso aqui muito bem. O dono plantou uma vinha, arrendou essa vinha, esperando receber frutos daquela terra, que é sua. Esse dono, fica muito claro, muito evidente em todas as parábolas de Jesus, é o próprio Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, como nós confessamos no Credo Apostólico. E ele fez isso, como diz Lutero, por sua paterna e divina bondade e por sua misericórdia, sem mérito nenhum ou dignidade da nossa parte. Deus deu, continua dando e continua preservando todas essas coisas. A parábola dos lavradores maus, entretanto, conta uma história sombria, cujo final, em nossa vida espiritual, esse final precisa ser diferente daquele contado na parábola. Precisa ser mudado. Jesus narrou essa história em um momento de tensão, é verdade. Um momento de tensão, os fariseus e saduceus procuravam motivos para prendê-lo, para levá-lo à morte, inclusive, que é o que aconteceu depois. E Jesus queria mostrar, na verdade, a esses líderes que, apesar das suas boas aparências diante da sociedade, na verdade, eles, como líderes do povo, haviam se desviado, haviam rejeitado a verdadeira fé. Haviam rejeitado os profetas. E o recado de Jesus é que aqueles fariseus e saduceus que deveriam cuidar da plantação de uvas, cuidar do povo e produzir frutos de justiça, não o estavam fazendo. Porém, esses fariseus e seus companheiros, o fato é, haviam se apoderado da igreja, haviam se apoderado da religião judaica, haviam criado as suas próprias regras, as suas próprias leis, cada um buscando poder, riqueza, status social. Haviam, portanto, desvirtuado aquilo ao que eles foram enviados. Mas Deus é o patrão, continua sendo o patrão. Enviou profetas, no tempo do Antigo Testamento, enviou profetas, tentando chamar o povo de volta, tentando chamar fariseus e saduceus de volta para o bom caminho, mas esses empregados, esses profetas, foram perseguidos, foram mortos. No caso, por exemplo, de Isaías, nós acabamos de ler um trecho do livro de Isaías. Nesse trecho em específico, ele não fala disso, a própria Bíblia também não dá muitos detalhes, mas Isaías foi um dos profetas que foi cerrado ao meio, porque a sua mensagem não foi aceita. Por isso, o final sombrio da parábola. Jesus está dando uma resposta a esse povo, a esses fariseus, a esses saduceus. O final é sombrio. E Jesus, além de recontar essa história a respeito desses profetas que não foram ouvidos, ele ainda faz uma profecia dentro dessa parábola. Jesus prevê que essas autoridades judaicas fariam o mesmo, ou seja, rejeitariam o próprio filho do patrão. No caso, ele, Jesus. Rejeitariam e matariam Jesus. Foi o que de fato aconteceu depois, nós conhecemos a história. Isso já está bastante claro, essa interpretação
ela é unânime. Mas em nossa realidade espiritual precisamos interpretar e ver essa parábola de fato no sentido espiritual e compreendê-la em nossa vida, como ela se aplicaria no nosso caso. Os lavradores somos nós, eu, vocês, cada um de nós, cada cristão. O patrão continua sendo Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso não muda. Os empregados enviados são, os profetas, os mensageiros, que alertam o povo a respeito da necessidade de produzir bons frutos. Livrar-se destes mensageiros é fácil, relativamente fácil. Basta ignorar as suas advertências, basta rejeitar os seus ensinos, basta achar que, já estamos há tanto tempo no caminho certo, não precisamos mudar nada. Mas os lavradores maus da parábola, eles vão além. Eles vão além. No caso da parábola, eles, além de ignorar as advertências dos profetas e rejeitar os seus ensinos, decidiram matar não apenas os profetas, mas também o próprio filho, achando que talvez a exigência do patrão seja alta demais. Resolvem tomar a plantação para si, como se tudo aquilo fosse deles e não precisassem prestar contas a ninguém. Isso aqui é meu e ninguém mexe. Espiritualmente falando, aqueles empregados talvez estivessem realmente achando que a taxa do imposto era alta demais. E de fato, se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver que no Antigo Testamento Deus havia estipulado um valor bem alto. Sejam santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Essa era a taxa, 100%. Sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Santidade, perfeição. Essa é a exigência da lei de Deus. Uma exigência e uma dívida impagável. Impagável para nós, humanos, pecadores, incapazes de cumprir a lei perfeitamente, como fica muito claro em toda a Escritura Sagrada. Uma dívida de pecado de deixar o leão da Receita Federal com inveja. É uma dívida impagável, mas tenhamos calma. É justamente nesse ponto da história que, no nosso caso, deve ocorrer uma mudança no final da história. O final da história precisa ser mudado daqui para frente. É justamente aqui que ocorre, na declaração de imposto diante de Deus, uma verdadeira reviravolta. Uma verdadeira reviravolta. Ou seja, é justamente na pessoa do filho enviado pelo patrão, é na pessoa do filho enviado pelo patrão que está a chave para um final diferente dessa história. É na pessoa de Jesus que está a resposta final, a resposta definitiva para o impasse promovido pela lei, que exige perfeição. Santos sereis, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. O impasse promovido por essa lei, que exigia perfeição para a quitação da dívida. É em Jesus, é no Filho que está a resposta. Ao contrário do impiedoso leão da Receita Federal em nossa relação humana, no caso da nossa vida espiritual e a nossa relação com o Pai Celeste, o Pai Todo-Poderoso demonstra compaixão, diferente do leão da Receita. O Pai demonstra compaixão e misericórdia por aqueles trabalhadores da vinha. E é justamente na pessoa do Filho que Deus vem. E Ele vem não para julgar ou para condenar o mundo, porque somos incapazes de fazê-lo. Somos incapazes de pagar essa dívida.
Surpreendentemente, na nossa história de vida, na história espiritual, na nossa relação espiritual com o patrão do céu, surpreendentemente, ele envia o seu filho para pagar a dívida, para pagar a dívida, para pagar a dívida. É isso mesmo que você ouviu, por isso o final da história deve ser diferente em nossa vida. O filho vem para pagar a dívida em nosso lugar. O apóstolo Paulo compreendeu isso. O apóstolo Paulo compreendeu isso muito bem em sua própria experiência de vida, como eu chamei a atenção ali no texto de Filipenses. Mas há um outro texto bíblico onde ele claramente fala sobre isso, usando inclusive essa palavra conta e dívida. Aos Colossenses, no capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim: mas agora Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Graças a isso, o final da parábola, no nosso caso e no caso de todo cristão, pode, precisa e deve ser diferente da história contada por Jesus. O filho do patrão, de fato, não vem para julgar, mas ele vem para redimir. Ele vem para pagar a conta. Aliás, foi exatamente isso o que Jesus disse em outra ocasião a um fariseu chamado Nicodemos. Vocês lembram da passagem? Jesus está conversando com Nicodemos. Em dado momento, Deus diz assim para Nicodemos: Deus amou o mundo tanto, ou seja, Deus amou a plantação de uva e os seus lavradores tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou, continuidade do texto bíblico, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Jesus disse isso em todas as letras a um fariseu chamado Nicodemos. A história dos lavradores, na parábola contada por Jesus, ela termina em tragédia. Mas essa história pode e deve ser diferente na nossa vida, né? Pode e deve ser diferente. Mas eu pergunto, quantos ainda resistem a reconhecer que Deus é Senhor de tudo? Quantos ainda resistem a reconhecer isso? Quantos, mesmo cristãos, querem a vinha, ou seja, querem a sua vida, seus dons e bens apenas para si mesmos, sem o patrão, sem uma prestação de contas? Quantos ainda pensam que Deus não precisa de dinheiro, mas esquecem que vivem em um condomínio? E desfrutam daquilo que ali é oferecido: batismo, santa ceia, ensino, pregação da palavra. Na instrução de confirmandos, alguns dias atrás, conversando com os alunos sobre o terceiro mandamento. Aliás, que diz o terceiro mandamento? Não vi muita força aí. Que significa isso? Devemos temer, amar a Deus e... Vamos começar de novo. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Bom, era sobre isso o assunto na instrução de confirmandos, né? Pais, ensinem em casa para os seus filhos desde já. Era esse o assunto, terceiro mandamento. Falávamos sobre coisas que podemos fazer para cumprir esse mandamento, para santificar o dia santo, o dia do descanso. E uma delas
que apareceu em uma das perguntas das atividades dos alunos da instrução de confirmandos era ofertar. É uma das formas de santificar esse dia, né? De louvar a Deus, de agradecer a Deus. Ofertar. E um dos alunos, daqueles bem comunicativos, comentou: e se a pessoa não tiver o que ofertar? Eu disse: Deus entende. E ele já emendou: eu às vezes trago R$2 para a oferta. Que bom, disse eu, que bom, R$2. E completei nessa nossa conversa. Há pessoas que dizem que a igreja não precisa de dinheiro, mas aquilo que Deus pediu para a igreja fazer, ou seja, ir por todo mundo, pregar o evangelho, batizar, ensinar, etc, etc, tudo isso precisa de dinheiro. Tudo isso precisa. Se a igreja não precisa de dinheiro, mas a missão que Deus, o próprio Jesus deu à igreja precisa. É verdade, disse ele, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. E eu continuei. Por exemplo, para que nós tivéssemos essa aulinha da instrução de confirmandos aqui hoje, o pastor precisou abastecer o carro. Nesse momento, o rapazinho grilou os olhos e disse: os meus R$2 não ajudam em nada para abastecer o carro. Esse carro é seu? Ele disse: não, ele é da igreja. Caramba! Realmente a igreja precisa de bastante dinheiro para poder fazer tudo isso. Queridos irmãos, o Filho de Deus não exige pagamento. Ele não cobra impostos. E mais, no plano espiritual, que para o cristão é mais importante do que o terreno, inclusive, no plano espiritual, ele, Jesus, pagou a nossa dívida de pecado. Pagou a nossa dívida. Dívida que não tínhamos as mínimas condições de pagar. R$2 não pagaria. Nem 1.000, nem 1 milhão. Pagariam essa dívida e Deus nos perdoou. Não temos como pagá-la. Deus nos entende. Deus nos entende. E é justamente por isso que Ele enviou o seu Filho. Essa parábola, a parábola dos lavradores maus, nos lembra que de fato não somos donos do mundo, mas somos mordomos. Mordomos de um Deus que é soberano e infinitamente gracioso para conosco. Infinitamente gracioso. Por isso, em vez de rejeição aos lavradores, que haja verdadeira e sincera adoração, gratidão e louvor. Afinal, nós mesmos repetimos isso toda vez. Nós que vivemos nesse condomínio, que Deus nos colocou, onde cada um tem direitos e deveres e responsabilidades, nós mesmos repetimos isso toda vez. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.